Olá, eu sou sua amiga em Jesus. Vamos hoje para mais uma reunião entre você, eu e Jesus. Eu gostaria hoje de falar o que devemos fazer para sermos salvos e nos manter a salvos. Mas antes temos que falar os nomes do Senhor e as suas finalidades. Deus cuida do seu povo quando ele sofre. O nome desse Deus é Yahvé. O Senhor está presente e acessível, perto dos que invocam por livramento, perdão e orientação. Deus adverte, mas no final julgará aqueles que perseguem seu povo. O nome desse Deus é Jeová Tsidkenu. O Senhor é nossa justiça. Deus dará vitória ao seu povo. O nome desse Deus é Jeová Roi. O Senhor é nosso pastor. No capítulo 10 de João, do versículo 10 ao 11, diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Em toda a Bíblia, nunca houve algum relato que Deus perdeu alguma batalha. É só ter fé e o mundo espiritual começará a se movimentar. O nome desse Deus é Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, também conhecido como General dos Generais. Fiel povo de Deus herdará o seu reino em sua totalidade. O nome desse Deus é Jeová Maquidesh, Senhor que santifica e nos torna santos. E será desta forma que poderemos herdar o reino dos céus. O plano da salvação. Faz muito tempo um carcereiro romano fez ao apóstolo Paulo a pergunta mais importante que jamais poderia ter feito: o que é necessário que eu faça para me salvar? A resposta de Paulo foi imediata, objetiva e clara. E ela está no livro de Atos, capítulo 16, versículo 30 ao 31. Então levou-o para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos vocês e os seus das suas casas. Na realidade, é simplesmente assim. Um homem que se chamava Nicodemos fez a Jesus uma pergunta similar. E Jesus respondeu dizendo, em João capítulo 3, versículo 3 ao 8, em resposta Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra aonde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Todos nós somos pecadores. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isto quer dizer que todos são pecadores, na realidade, nascidos todos dessa maneira, necessitando de um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. De fato, quanto a isto, não há exceção. Isto vale para você, para mim e para todas as pessoas. Paulo também diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Portanto, isso significa que a menos que se faça algo para mudar esta terrível situação, todos pereceremos eternamente. Entretanto, Deus não deixou o assunto desta forma, pois Ele nos ama a cada um de nós. Eis o seu desejo, não querendo que alguns se percam, que venham todos se arrepender. Está em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Sua vida de oração. A partir do momento em que você aceitou Cristo como seu Salvador, sua vida foi mudada. Você pode experimentar uma alegria e uma paz que as preocupações do mundo não lhe podem tirar isso.
Esta segurança bendita lhe proporcionou isto como um presente de Deus. Sem dúvida, você se sente obrigado a agradecer pelo que ele tem feito por ti. É completamente normal sentir-se assim. A fim de lhe agradecer corretamente, o que devemos fazer constantemente é desenvolver uma vida diária de oração. A oração é a comunicação com Deus, precisamente para o seguinte: primeiro, louvor. Devemos louvar o Senhor, e isto quer dizer que devemos lhe agradecer pelo que ele fez por nós. À medida que vivemos para o Senhor, mais nós daremos conta do valor da nossa salvação. E cada vez mais desejaremos lhe agradecer por ela, a salvação. 2. A comunhão. A oração é uma das melhores formas de comunicação com Deus. Que bênção é poder falar diretamente com seu Pai Celestial. Também durante os tempos de oração, o Senhor falará ao seu coração, dando instrução e direção. 3. Petição. Somos levados a pedir ao Senhor pelas coisas que necessitamos. Ele, como nosso Pai Divino, tem vontade de fazer coisas boas por nós. Entretanto, temos que recordar que é a vontade de Deus que procuramos, e não a nossa própria. Por seguinte, todas as coisas que necessitamos, devemos pedir com atenção e santidade. Tenhamos sempre em mente em saber quem intercede por nós, porque não sabemos pedir como convém. No caso da verdadeira necessidade, é o Espírito Santo. Administrar o tempo para Deus. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 17, diz assim: Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Este versículo diz a respeito de 2 julgamentos: o tribunal de Cristo e o julgamento do grande trono branco de Deus. No primeiro julgamento, somente os cristãos estarão presentes e serão julgados somente pelas suas ações e motivações na terra, e não por seus pecados que foram julgados no Calvário. No segundo julgamento, somente os incrédulos estarão lá. Os dois, em épocas diferentes, incluirão todas as pessoas. O poder da oração de um justo. No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim: Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A hermenêutica do justo. Baseado na hermenêutica, o justo, com referência aos seres humanos, pode significar um estado de inocência, um atuar conforme a lei e estar em comunhão com Deus. Este último significado Paulo desenvolve especialmente em Gálatas e Romanos. Por meio de Cristo, Deus considera justo perante ele os pecadores que creram. Esse tema também é desenvolvido em Isaías, onde a justiça de Deus se manifesta na sua ação salvadora a favor do seu povo. As citações sobre o justo. No livro de Gênesis, capítulo 6, do versículo 8 ao 9, diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. No livro de Salmos, capítulo 5, do versículo 11 ao 12, diz assim: Porém, alegre-se em todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defende. E em ti se gloriem os que amam teu nome, pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundará da tua benevolência como de um escudo. Salmos, capítulo 11, versículo 5. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Em Salmos 37, capítulo 21. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Salmos 37, versículo 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua semente a mendigar o pão.
Salmos 37, versículo 29. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A comunhão com Deus. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15, diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e o guardar. Em Romanos, capítulo 1, versículo 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Em Romanos, capítulo 3, versículo 25 ao 26, diz assim: Deus o ofereceu como sacrifício para perdoar mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O pedido de um justo. Em Filemão, no capítulo 1, do versículo 8 ao 10, diz assim: Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Na citação com base no amor, aqui revela a maneira como o apóstolo Paulo conduz e a todo cristão quanto a isso. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ei, meu filho Onésimo, essa é a primeira vez que o nome desse homem é mencionado, embora ele seja o motivo da carta. Sendo ele propriedade de Filemão, tinha fugido do seu dono para Roma numa distância de 1.500 quilômetros. E esse era um crime muito sério. Depois de chegar em Roma, esse escravo fugitivo, Onésimo, havia entrado em contato com Paulo, tendo entregado seu coração a Cristo. Em Filemão, no primeiro capítulo, do versículo 11 ao 14, diz assim: Ele antes era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Porque não conhecia o Senhor, Onésimo não havia prestado um bom serviço a Filemão. Aqui neste versículo 11, apresenta o que só Cristo pode fazer: o inútil se tornar útil. Mandou-o de volta a você como se fosse o próprio coração. Onésimo estava voltando para casa e de fato entregando-se, que é o que deveria fazer uma vez aceitado Jesus Cristo. A súplica de Paulo feita a Filemão, que recebe de volta o seu antigo inútil e agora recebe o novo homem útil, na expressão como o seu próprio coração, é o mesmo como se fosse como meu filho. Deus deseja que desfrutemos do nosso trabalho. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 13, diz assim: E também que todo homem coma, beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Comer, beber, trabalhar e desfrutar disso indica que o trabalho legítimo é obrigação do homem, mas não é o fim e nem o propósito de sua existência. A fé. Em Romanos 6, capítulo 6, versículo 6, diz assim: Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Em Romanos 6, versículo 11, diz assim: Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. As murmurações. Em Jeremias, no capítulo 18, do versículo 1 ao 4, diz assim: Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos. Ele o refez moldando outro vaso de acordo com a sua vontade.
Devemos aprender aqui que a lição do oleiro é que Deus nunca conserta o que o homem danifica. Ele cria algo novo. O homem tenta consertar o vaso, ou seja, a reabilitação, o que é impossível. Uma das maiores lições que já ouvi é que Deus faz da forma dele e no tempo dele. Então, não adianta murmurar, pois o plano de Deus é infinitamente maior e perfeito, pois ele age com o passado e o futuro, englobando a todos que têm fé, que serão arrebatados na segunda vinda do Messias, que veio buscar a sua noiva, as ovelhas com fé e obedientes ao Senhor. A importância do nosso silêncio. No livro de Isaías, capítulo 64, versículo 4, diz assim: Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Isso é fé, confiar no que Deus pode fazer sem usarmos de nossa própria força, e através da fé que teremos a salvação. Os frutos do Espírito. Quando entregamos nossas vidas a Deus, nosso Senhor, e nos mantemos longe do pecado, iremos desfrutar dos frutos do Espírito. No livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 22 ao 25, diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. As obras da carne. Quando não temos vida com Deus, sempre andaremos nos caminhos enganosos e não teremos uma vida totalmente restaurada. Temos que amargamente viver junto com as obras da carne. No livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao 21, diz assim: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu os advirto que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A cereja do bolo. Mas é só para aquele que tem vida fiel com Deus, a promessa de vida eterna. Em 1 João capítulo 2, do versículo 24 ao 25, diz assim: Quanto a vocês, cuidem para aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. A importância da palavra de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 15 ao 17, diz assim: Porque desde criança você conhece as sagradas escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A importância da oração. No livro de Tiago, capítulo 5, do versículo 15 ao 18, diz assim: E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e não choveu sobre a terra.
E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. A oração da fé é simplesmente o fato de Deus ouvir a oração e responder. E na parte, a oração da fé salvará o doente, revela a cruz sendo o meio de tudo, e é o Espírito Santo que efetua isso. A cláusula incondicional, se houver cometido pecados, torna claro que nem toda enfermidade é resultado do pecado, embora alguns sem dúvidas sejam. Sendo o caso, o Senhor tanto curará como perdoará com base na fé. No versículo citado, sobre o grande profeta Elias, que foi arrebatado em vida por Deus, numa carruagem de fogo e que está sujeito às mesmas paixões, foi dito desta maneira sobre Elias pelo Espírito Santo, para que saibamos o que está ao alcance de Elias também está ao nosso alcance. Na parte em que Elias ora para que não chovesse por 3 anos e 6 meses, nos mostra o poder da oração, mas se orarmos segundo a vontade de Deus. O amor de Deus é infinito. Em João capítulo 3, do versículo 16 a 17, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A paz que Cristo deixou. No livro de João, capítulo 14, do versículo 26 ao 27, diz assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas e fará lembrar tudo o que eu disse. Deixo a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações e nem tenham medo. A paz que Cristo nos deixa é sem dúvida uma paz diferente da do mundo. Essa paz demonstra uma paz em meio às guerras, uma paz de domínio próprio quando somos provados, uma paz junto à mansidão, uma paz no perdão, uma paz em meio às tribulações, uma paz quando somos acusados. Essa é a paz que só aquele que crê na cruz e no que Jesus fez nela por nós pode ter. A cruz e Cristo. Hoje só é possível obtermos respostas de Deus e até mesmo enfrentar tribulações com a vitória garantida quando depositamos toda a nossa fé em Cristo e no que Ele fez por nós na cruz, na qual, para nos justificar, Jesus pagou um alto preço com seu sangue carmesim, nos lavando de todos os nossos pecados. E Cristo, que é a fonte de onde obtemos o perdão das feridas de nossas almas e a restauração por completa de todas as áreas de nossas vidas para os corações verdadeiramente arrependidos. Um ponto de fé e de esperança para a sua vida. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. A importância do ID. No livro de Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao 16, diz assim: e disse Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Neste capítulo de 2 Timóteo, Paulo encoraja os cristãos sobre a oportunidade de pregar em qualquer ocasião, ou seja, oportuna ou inoportuna. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. O porquê de jejuar. No livro de Marcos, capítulo 9, do versículo 25 ao 29, diz assim: quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo:
Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Entendimento eclesiástico para que a nossa fé não morra. Apesar de muitas das vezes no templo praticarmos o ato da boa vizinhança e querermos agradar ao pastor ou ao padre, temos que ter a convicção de que o cordão umbilical deve estar somente ligado na cruz e no que Jesus fez nela por nós. Muitos cristãos se perderam no meio da caminhada por causas que certamente Deus não foi e nunca será o culpado. As pessoas se baseiam nos pecados do homem, que já tem a sua tendência pecaminosa, e praticam seus pecados ocultos, onde Deus não coabita em meio desta situação. Igreja é um lugar de vários degraus, onde cada um, com sua fé e sua obediência ao Senhor, se mantém no caminho da fé e da salvação e avançam degrau por degrau, ao chegar ao ponto do Espírito Santo nos purificar e nos santificar. Então não devemos nos decepcionar e nem permitir que isto nos afaste do amor de Cristo. Voto de fé. Quero agora te convidar a fazer um voto de fé em 4 etapas e veremos como Deus nos ama e é misericordioso. Na primeira etapa, devemos sempre confiar em Deus no que fará ou no que pode fazer. Isso se chama fé e é através dela que poderemos ser salvos. Em Mateus capítulo 26, versículo 41 diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Devemos diariamente ler a palavra, pois é através dela que alimentaremos a nossa fé. Na segunda etapa, nosso Deus é um Deus ciumento. Não pode haver idolatria. E ela pode acontecer de várias formas diferentes. Pelo simples fato de ficar o dia inteiro em redes sociais e não sabermos administrar o tempo para Deus, é um exemplo, entre outros, de idolatria. Na terceira etapa, devemos aceitar a conversão, onde o velho homem morrerá e nasceremos de novo como filhos de Deus através do batismo, e o nosso nome estará escrito no livro da vida, de onde prestaremos contas no dia do juízo final. Então agora o pecado não habita mais em nós, e sim o Espírito Santo. E já sabendo que temos a tendência à natureza pecaminosa, devemos ir para o joelho dobrado e pedir perdão ao Senhor. Sabemos que no início pode parecer difícil, mas ao perseverar e começarmos a ter experiências com Deus, te garanto que nunca mais nos afastaremos dos caminhos do Senhor. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 35, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez, ou perigo, ou espada? Na quarta etapa, se diz sobre a importância de jejuar. Ela pode ser de diversas formas diferentes, não apenas ficar um dia sem comer, porque entendemos que muitas pessoas, por questões de saúde, não podem assumir este tipo de compromisso. Mas podemos, por exemplo, ficar sem acessar redes sociais, deixar de fazer algo que gostemos. Isso também é uma forma de jejuar. Quero agora orar pela sua vida. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, coloque sua mão no coração. Permita agora que o Espírito Santo venha visitar o seu coração. Permita que o Espírito Santo venha sondar as suas necessidades.
Permita que o Espírito Santo possa habitar no seu coração. Permita que o Espírito Santo possa te fazer uma pessoa nova em Cristo Jesus, onde a depressão, a decepção, o engano não irão mais tirar suas noites de sono. Oremos agora. Pai querido, Pai eterno, Pai amado, é no Teu santo nome, meu Senhor, que estamos aqui agora, meu Pai, prostrados, meu Pai, aos Teus pés, Senhor, prostrados, Senhor, ao pé da cruz, meu Pai, porque sabemos, meu Pai, que Deus nos ama tanto, que deu Seu Filho unigênito, para que os nossos pecados, meu Pai, nós não morrêssemos por eles, Senhor. Oh, Deus amado, Deus querido, eu creio, meu Pai, que o Senhor é um Deus, meu Pai, que pode curar, livrar, libertar a cada pessoa que crê. Pai amado, Pai querido, começa a sondar, meu Deus, o coração dessas pessoas, meu Pai, que escutaram hoje a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, Deus, foi fiel como o Senhor pediu, meu Deus. Deus amado, Deus querido, faça agora um mover, meu Pai, que agora esse local não seja mais um local normal, meu Pai, que seja agora o Teu habitar, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, comece a fazer as maravilhas, Senhor, aí, meu Deus, comece a operar, Senhor, na vida dessas pessoas, meu Pai, joga o pecado delas no mar de esquecimento, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, oh meu Pai, tenha misericórdia, Senhor, por essas pessoas, meu Deus. Faça como o Senhor fez com Pedro, meu Pai, quando ele viu o Senhor no mar. Ele andou quando o Senhor pediu sobre as águas, mas chegou a um ponto que ele esmoreceu na fé e começou a afundar. E esticou as suas mãos, Senhor, e o Senhor levantou e disse: homem de pequena fé, assim somos nós, Senhor, homens de pequena fé, Senhor, que necessitamos, meu Pai, todos os dias de Ti, Senhor. Nos ensina, Pai, a Te amar mais. Nos ensina, Senhor, a depender mais de Ti, Senhor. Nos ensina, Senhor, a tirar nossas mãos, os nossos esforços e entregar tudo nas Tuas mãos, Senhor. Nos ensina, meu Deus, que o Senhor tem que estar na direção, meu Pai, no leme do barco da nossa vida, Senhor, porque somos autodependentes da Tua misericórdia, Deus. Se não fosse por Ti, Senhor, já teríamos, meu Pai, morrido e entregue às obras da carne, meu Pai. Pai amado, Pai querido, eu Te peço, meu Pai, que o Senhor ouça os nossos clamores, Senhor, ouça as nossas orações. Pai amado, Pai querido, operando, Senhor, quem impedirá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ó Deus amado, Deus querido, queremos agora, meu Pai, fazer parte, meu Pai, dessas pessoas, meu Pai,
que levam uma vida cristã séria, de renúncia, de fidelidade, meu Pai, para podermos, meu Pai, aproveitar os frutos do Espírito, meu Pai, o melhor desta terra e a promessa que Deus nos fez, a promessa da vida eterna. Assim te agradeço, no nome poderoso de Jesus. Amém.